Lucas 22, na NVI, diz assim, 22, versículo a partir do 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Vamos para o 13, diz assim, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partindo e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Senhor, está aqui a Tua palavra. Já oramos e oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor supra em nós aquilo que é a vontade do Teu coração. Libera a Tua palavra ao nosso coração, libera a Tua palavra à Tua igreja, quebranta-nos, traz-nos um coração que frutifica 30, 60 e a 100 por um para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, primeiro ponto que eu queria que vocês guardassem, que Deus é um Deus que se dá a conhecer através das suas alianças. Deus é um Deus que se dá a conhecer através das suas alianças. Tudo que nós conhecemos de Deus na palavra é fruto de uma história que Deus vai traçando de alianças após aliança, de pactos após pactos, de relacionamento após relacionamento. Então, a forma que Deus estabelece de se dar a conhecer é através das suas alianças, da sua aliança. Nós conhecemos o caráter de Deus quando Ele se compromete conosco na sua aliança. Nós entendemos como funciona o caráter de Deus quando Ele diz alguma coisa de forma de um compromisso. E é curioso esse texto, e eu vou explicando um pouco mais à frente, que esse primeiro versículo que nós lemos, do versículo 7, diz que chegou o dia dos pães sem fermento. Jesus ali, celebrando aquela Páscoa, ele já faz uma referência, ele faz uma lembrança de uma festa estabelecida há muitos anos atrás para o povo de Israel, que foi a libertação do povo do Egito. Então, Jesus ali, ele fala, cumpriu a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, porque, veja, queridos, eu vou falando aqui um pouco, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, começando por Adão, terminando lá nas revelações de João, todas elas têm um relacionamento de um Deus que se relaciona com o homem através de um pacto e de uma aliança. Então, Jesus, ele alude à ideia da libertação do povo de Israel do Egito, através daquele, todo mundo, se não leu a Bíblia, viu o filme dos 10 mandamentos e conheceu as pragas do Egito. Qual foi a última praga, vocês lembram? A última praga, aquela praga libertadora, foi a praga dos primogênitos. E Deus estabelece um julgamento ali sobre aquela nação egípcia, e que se torna o grande rito, a grande aliança do tempo ali após Moisés, que é a Páscoa. E como foi? Olha, todo o povo de Israel vai se juntar na sua casa, na sua família,
separa um cordeiro, mata o cordeiro e passa nas portas da casa, né? Nos umbrais da casa, o sangue do cordeiro. E aquele sangue, ele então vai ser um sinal que aquela casa ela vai estar protegida, ela vai estar debaixo de uma aliança com o Senhor, de modo que quando viesse ali o anjo que iria matar os primogênitos, aquela casa seria absolutamente protegida. Então, o Senhor Jesus, muitos anos depois, quando vai fazer a ceia com os discípulos, o texto bíblico faz questão de falar, olha, finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, desse cordeiro pascal. Então, Deus, Ele é um Deus que faz aliança e que se dá a revelar através da história, através das alianças. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, falou assim, eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele pega, queridos, em um momento ele pega cordeiros, parte ao meio e faz todo um rito ali de aliança, de pacto com Abraão. E um momento muito precioso, muito curioso da história de Abraão, é quando ele, ali naquela prova com seu filho, vai para o Monte Moriá e Deus fala, vai, leva o teu filho e sacrifica ele. Olha que coisa louca. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica. E Abraão vai, crendo que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa, ressuscitar o filho, porque ele sabia que o caráter de Deus não era aquele de matar filho, Deus nunca tinha pedido isso, mas ele foi, e aí ele chega no monte, prepara aquelas pedras, aí o Isaac, o garotinho, pergunta, pai, cadê o cordeiro? Aí Abraão responde, Deus proverá, meu filho. E aí então, o que Deus proveu? Deus proveu o próprio Isaac. Abraão botou ele ali nas pedras, ia sacrificar, pegou o facão, falou, bom, é agora. Quando foi cortar o pescoço de Isaac, o anjo fala, não, eu já percebi o seu alinhamento, o seu grau de aliança que você tem comigo. E aí quando ele olha para o lado, tem o quê? Um cordeiro, preso nos arbustos. Deus sempre provê o cordeiro. De Adão a toda a história, Deus sempre provê um cordeiro. Então, queridos, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que Deus é um Deus que se dá a conhecer através das suas alianças. Ele demonstra o seu caráter, ele demonstra a sua fidelidade, ele demonstra a sua paciência, ele demonstra o seu amor. Nós cantamos aqui, tu não me deixarás jamais. Por que nós podemos cantar isso? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar isso? Tu não me deixarás jamais. Mas como? Se eu vacilo direto, se eu tropeço tantas vezes, se eu vacilo com ele, se a minha parte da aliança tantas vezes eu falho, como que eu posso falar, tu não me deixarás jamais? Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma aliança que Deus fez conosco. Não fosse a palavra dele, nós já teríamos nós não estaríamos aqui, nós teríamos tropeçado, ficado pelo caminho. Mas nós com ousadia cantamos, tu não me deixarás, porque ele falou que não me deixaria. Porque se dependesse de mim, Senhor, confia em mim. Eu estou aliançado contigo. Eu sou uma pessoa que tenho decisão forte. Uma vez que eu decido uma coisa, pode contar comigo. Tem algumas pessoas que são mais que outras, mas todos, sem exceção, traem
as suas próprias palavras e traem seus próprios pactos. Mas nós, pela graça do Senhor, olhamos para esse Deus que olha para nós e fala: eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus olha para nós e fala: eu vou te dar um coração novo, um espírito novo, para que vocês possam guardar a minha lei. Queridos, qual era a chance de nós guardarmos? Nós poderíamos guardar a lei. Mas o Senhor, por conta da aliança que Ele fez conosco, Ele cria um pavimento seguro do conhecimento a respeito do caráter de Deus. Porque nós podemos falar: tu és bom, bom. É porque tudo é bom na nossa vida? Tudo está 100% na sua vida? Eu conheço vocês, eu sei que não é assim. Mas por que nós podemos cantar que tu és bom? Porque nós conhecemos o caráter de Deus. Nós conhecemos quem Ele é. Nós conhecemos aquele que deu um filho em nosso lugar, aquele que verteu sangue. Nós conhecemos aquele que, independente das circunstâncias, Ele olha para nós com um caminho que na hora pode não ser tudo perfeito, mas nós olhamos e falamos: Senhor, nós não estamos entendendo agora, mas reconhecemos sua bondade. Reconhecemos que a nossa vida está debaixo de um cuidado soberano de Deus. Aleluia. Então, o primeiro ponto é que Deus é um Deus que se dá a conhecer através das suas alianças. O segundo ponto é que Deus faz alianças para preservar relacionamento. Deus faz alianças para preservar relacionamentos. Querido, pensa um pouco sobre Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? A gente está aqui, né? Quem é Deus? Deus é esse ser imenso, esse ser criador, que criou céus, terra, que criou todo o universo. Ele é um ser que a coisa mais preciosa para o próprio Deus é o relacionamento, porque uma das definições de Deus é que Ele é Pai. E se Deus é Pai, é porque Ele tem um Filho. Então, a melhor definição de Deus, quando você fala quem é Deus? Deus é luz, Deus é poder, Deus é o Criador. Mas nós, cristãos, discípulos de Jesus, nós podemos falar que Deus é Pai. Cantamos aqui: Abba, Pai, Paizinho. Deus é Pai. E se Deus é Pai, é porque Ele tem Filho. O Filho dele é o Senhor Jesus. O Senhor é o Deus eterno, incriado, gerado por Deus. Nunca houve um momento em que Deus não foi Pai, e nunca foi um momento em que Jesus não foi Filho. Os Deus e Pai. Então, esse ser é um ser de relacionamento. A coisa mais preciosa para Jesus é o relacionamento com seu Pai. Quando ele andou aqui na terra, ele ficava conversando com o pai dele o tempo inteiro. Pai, Pai, Pai nosso que estás nos céus. E ele falava que tudo o que ele fazia é porque ele via o Pai fazer. Então o relacionamento com Deus, o relacionamento para Deus é a coisa mais preciosa que se pode existir. Uma definição de Deus: Deus é amor. Por que Deus é amor? É porque para você amar, você precisa ter alguém para você amar. Então, para falar que Deus é amor, necessariamente está ligada à sua essência de relacionamento. Então, quando Deus faz alianças para expressar e para se dar a conhecer, na verdade, Ele faz também para manter relacionamento. A coisa mais preciosa para Deus são os relacionamentos. Primeiro, o relacionamento eterno. Deus, Pai e Filho. Um parênteses aqui. Na cruz, antes da cruz,
no jardim do Getsêmani. Jesus tinha feito a sua obra, tinha encarnado, Jesus fez uma obra perfeita e grandiosa, nunca cometeu pecado, nunca na sua boca achou nada que pudesse incriminá-lo, nunca um pensamento entrou na sua mente que fosse enviesado, perfeito. E Deus falou para ele: olha, o seu plano é morrer na cruz. O plano para você é a morte na cruz. Eu tenho um projeto para você na terra. E aí Jesus cumpre toda essa história de obras. Quando chega no jardim, quando chega ali no Getsemane, o que acontece com Jesus? Vocês lembram a história? Ele entra num grau de ansiedade e de colapso que suava gotas como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele clamava, né? Tem um dos evangelhos que mostra isso com clareza. Ele pediu a Deus: Deus, me livra dessa. Jesus pediu para Jesus: Deus, me livra dessa. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Mas se tiver uma maneira de eu escapar, me livra. Você acha que Jesus tinha medo da cruz por quê? Porque ia dar uma pregada na mão dele, uma pregada no pé? Porque ele ia levar uma lançada? Eu digo para vocês que outras pessoas na história da humanidade já sofreram fisicamente, mais do que Jesus, torturas. O ser humano é mau, né, para criar torturas terríveis, longas. Então, do ponto de vista físico, Jesus não temia. Qual era a angústia de Jesus a ponto dele falar: Senhor, se tiver uma chance, me livra disso? É porque ali na cruz, o meu pecado, o seu pecado, as suas traições, as suas falhas, as suas mentiras, a vergonha que você sente, a tua covardia, teu assassinato, tua traição, tudo nosso, do passado, do futuro, tudo caiu sobre Jesus. Ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo. O pecado da humanidade cai sobre Jesus. E então acontece aquilo que a sombra, Deus, o Pai, teve que virar as costas, porque Ele não pôde suportar o pecado que estava sobre Jesus. A Bíblia fala que Ele foi maldição em nosso lugar. Ou seja, Ele foi amaldiçoado. E o ponto é que houve ali a gente nem sabe explicar isso, mas uma separação. Esse relacionamento eterno foi partido por alguns milésimos de segundo. E Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Em angústia. Relacionamento é a coisa mais importante para Deus. Então, Deus faz alianças para preservar relacionamentos. Ele entregou seu Filho para que isso fosse uma realidade. Vou ler uma frase aqui de um livro muito precioso que diz assim: aliança é o compromisso que sustenta todo relacionamento bem-sucedido. Aliança inclui os princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Então, através de uma aliança, Deus mostra o seu caráter e garante, preserva relacionamento. Queridos, guarda essa palavra, relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento. O bem final do homem, né? Catecismo de Westminster. Qual é a razão de ser do homem? A razão de ser do homem é conhecer a Deus e desfrutá-lo dele eternamente. Nós nascemos para uma vida de relacionamento profundo e prazeroso com o Criador. Essa é a razão da nossa existência. Nós não nascemos para fazer coisas aqui e ali, para viver de uma determinada forma. Nós vivemos para relacionar profundamente com o Criador. Então,
Texto de João 17 diz assim, Jesus orando, rogo para que todos sejam um, ou seja, Jesus orando para que houvesse alinhamento, relacionamento. Rogo para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles sejam levados à plena unidade. Queridos, o nosso relacionamento com Deus é o nosso chamado. Eu conto sempre essa história porque é uma realidade para nós, né? Eu não sou mais jovem, mas já fui um dia. 47, né? Mas quando a gente está ali naquele processo de conversão, 16, 17, 18 anos, a grande impacto que a gente tem em relação à caminhada com o Senhor é que, quando você, pelo menos na minha percepção, quando eu olhava as coisas de Deus, eu olhava sempre numa perspectiva castradora, limitadora, dos meus prazeres, da minha alegria. Eu, como jovem, eu queria viver liberdade, né? Queria desfrutar o máximo que a vida poderia me oferecer. E eu olhava a caminhada com o Senhor como uma limitação. Poxa, mas aqui, eu olhava meus tios lá, todo mundo certinho. Eu falava, caramba, aquela chatice, né? Aquela coisa, pô, é chato. Irmãos, que descoberta ao conhecer o Senhor, ao começar a relacionar com Deus, encontrar prazer em Deus. Quero falar para você, jovem, adolescente, ou você mais velho, que perdeu prazer. O prazer está em Deus. Existe uma profunda satisfação na comunhão com o Espírito Santo. Existe uma alegria que você não encontra em nada que você possa experimentar, que você possa buscar, que é uma intimidade, que é uma conhecer, que é se debruçar, que é se derramar na presença do Senhor. Eu quero te desafiar, meu querido, a você não deixar nenhuma mornidão, nenhuma indiferença, nenhum pensamento que a vida é assim mesmo. Não, a vida com o Senhor é cheia de satisfação, alegria, prazer, intensidade. Intensidade, alegria, gozo, prazer em Deus. Porque Ele nos fez assim. O Criador nos fez. Agora, coisa preciosa, que esse relacionamento com Deus transcende esse momento aqui. Transcende esse tempo da igreja. O nosso relacionamento com Deus, queridos, transcende até quando nós morrermos. Porque se nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor em algum lugar, no nosso corpo espiritual. Mas o nosso relacionamento com Deus, queridos, vai se concretizar plenamente no retorno do Senhor, na restauração dos nossos corpos mortais, a nossa ressurreição, quando então Nova Jerusalém desce para essa terra com corpos glorificados e nós com corpos novos. Vocês sabiam disso? Nós não vamos ser almas penadas, queridos. Nós vamos ter corpos glorificados, restaurados. Quem está muito magro vai voltar a ficar normal. Quem está gordinho vai afinar. Nós vamos ter corpo. Quem está careca, igual a mim, vai ficar cabeludo. Olha, dá glória aí, Nilton. Nossos corpos vão ficar transformados naquele dia, queridos. Essa esperança às vezes nos foge, porque a gente vive aqui no século 21, com todas as facilidades, aperta botão, tem água gelada, vai na casa do tio, come picanha, está passeando, vai na sauna, acende a luz, tem geladeira, tem aguinha, é tudo fácil, a doença você toma um remédio, a vida é fácil, mas queridos, pouco tempo atrás, nossos irmãos, a esperança deles era absoluta na redenção do seu próprio corpo. E essa tem que ser a nossa esperança também. Em Cristo, nossos corpos serão plenamente glorificados. A morte vencida, a nossa comunhão plenamente restaurada. E nós em comunhão com o Senhor.
Aleluia! O Senhor nos chamou para comunhão com Ele, queridos. O Senhor nos chamou para um relacionamento que transcende nosso tempo de oração, transcende nossa adoração, transcende até o nosso tempo no céu e que vai se concretizar na restauração dos nossos corpos. Mas, sempre tem um mais, né? Nesse projeto de Deus, de fazer aliança e se mostrar e se revelar, e de que as alianças mantêm os relacionamentos, e que o propósito dele é relacionar conosco de forma intensa, teve um probleminha. Um probleminha que virou um problemão. Que é um problema drástico. Que é um problema que mancha a nossa história, mancha a nossa vida, que é o pecado. Queridos, nós não temos dimensão do que foi aquele acontecimento ali onde Adão, nossos pais, Adão e Eva, juntos, quando eles decidiram, acharam que ao fazer aquilo estariam tendo um plus na vida, né? Enganados pelo diabo, e eles decidiram romper o primeiro pacto. Aquele rompimento, aquela quebra de confiança, aquela quebra simples, que Deus falou, olha, está aqui o paraíso. Tudo tem, igual aqui o Zoé, tem limoeiro, tem laranjeira, tem banana, tem tudo. Mas tem uma árvore que vocês não devem tocar. E o homem foi, mulher no caso, pegou, comeu, depois levou para o homem, e ele comeu. Essa desobediência que quebra essa aliança com Deus, quebra o pacto, ela teve consequências terríveis. Terríveis. Que nós carregamos até hoje, que foi legado de DNA, de pai para filho, e filho, e filho, e filho, e filho. Primeira coisa que aconteceu de cara é que o espírito do homem morre. O espírito do homem perde a capacidade cognitiva de se relacionar com Deus de forma intensa. A Bíblia fala em Efésios que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, a morte ali, quando Adão quebra aquele pacto, aquela aliança, a primeira coisa que Deus já tinha predito era, se comer, vai morrer. E a primeira morte foi a morte espiritual. O homem se tornou, o homem é corpo, alma e espírito, está lá em Tessalonicenses. O homem morre no seu espírito, na sua capacidade de relacionar com Deus. Ele tinha uma vida intensa ali, né? Toda tarde Deus chegava, pedia aquele cafezinho de máquina especial e tirava aquele expresso e tomava aquele café especial com Adão e Eva no paraíso, com aquele papo, com aquela conversa maravilhosa, e tudo aquilo se perdeu. Ruiu, pecado destruiu. O espírito do homem morre interiormente, ele perde essa conexão com Deus. Ele perde a sua perfeição moral, em segundo lugar. Ou seja, o homem até então ele era livre para fazer escolhas. Eu posso comer da árvore ou não posso comer da árvore. Ele tinha um livre-arbítrio pleno. Após ali o pecado, a sua psique, a sua capacidade moral perfeita foi completamente manchada. Hoje, o que a Bíblia fala é que nós somos, no sentido geral da humanidade, a humanidade é escrava do pecado. Ou seja, não há mais a capacidade interior, moral do homem de falar, eu vou andar sempre em retidão. O pecado foi tão profundo que carcomeu as nossas capacidades de decisão, que invadiu os nossos sentimentos, que corrompeu a nossa consciência num grau que a gente não tem nem a percepção. Nós só colhemos as consequências. Tenta fazer o certo, não consegue. Eu lembro muito,
meus tempos de garoto, colégio militar, quase sendo expulso. E eu falava, meu Deus, se meu comportamento baixar mais um ponto, eu vou ser expulso. Eu tenho que fazer o que eu não posso, mas me envolver em nada errado. Eu ficava, preciso me concentrar. Aí começava alguma coisinha, e eu queria fazer a confusão, eu tentava, e eu resistia o máximo, mas era mais forte do que eu. Era impossível, o mundo, a nossa raça, é uma raça escravizada pelo pecado. Então, nós perdemos o nosso espírito, a nossa alma foi manchada, o nosso processo decisório, as nossas emoções. A turma que labuta na área da psicologia, nós somos um iceberg, nós temos um pequeno faixa de consciência, de percepção daquilo que somos, o resto tudo embaixo, é um mundo de coisas que não sabemos nem lidar. Às vezes tomamos, por que fulano faz assim? Nem ele sabe. As paixões, as coisas escondidas, ocultas. Pecado, querido, pecado é uma mancha, é uma coisa terrível sobre nós. E o pecado também, ele, por conta de ter roubado a nossa comunhão com Deus, roubado a nossa própria psique, a nossa capacidade pessoal de moral, de viver livremente, ela também abalou completamente os nossos relacionamentos. As obras da carne, tem um grupo de obras da carne que são ira, ciúmes, inimizades, discórdias, dissensões, facções. Os nossos relacionamentos, irmãos, são falhos, são fracos, são corrompidos. Tanto que quando nós vemos lealdade, nós falamos, que coisa preciosa, alguém foi leal. Mas o fato é que se você olhar, o fruto natural da nossa carne é a discórdia, é a ira, é o ciúme, é quebrar relacionamentos. A gente vê muito claramente isso numa aliança mais óbvia, mais clara, que é o próprio casamento. Quão difícil é hoje manter um casamento, uma aliança, um compromisso. Quantas forças, quantas lutas, quantos ataques. Mas o fato é que o pecado tirou nossa capacidade de comunhão com Deus, rachou a nossa alma, a nossa psique e também quebrou a nossa capacidade de viver uma vida onde os relacionamentos são prioridade, onde os relacionamentos fluem naturalmente. E veja, queridos, nós como congregação, nós temos essas lutas, não é verdade? Temos as nossas lutas na nossa comunhão com Deus, quando você se ajoelha, quer buscar a Deus, e tem um céu de bronze, tua oração para o Senhor. Hoje a minha oração bateu e ficou. Não sinto nada. Vou na reunião, mas coração duro. Já tive, talvez, algum prazer em Deus, mas hoje... Interiormente, a gente pode também ter as nossas lutas, nossos graus de tristeza, ao olhar para nós mesmos e falar assim, meu Deus. Tem uma coisa curiosa, né? Eu vi um gráfico essa semana muito interessante. Não sei se eu vou conseguir descrever aqui, mas vou... Que é assim, quando a gente se converte, a gente se aproxima de Deus por causa da cruz, por causa do Evangelho. E depois, o crescimento saudável com Deus, você cresce, como se fosse assim, duas linhas assim, né? Aqui a cruz e duas linhas assim. Uma linha da santidade de Deus e do caráter de Deus. E a outra linha para baixo, o grau da nossa corrupção e do nosso pecado. Quando a gente caminha bem com Deus, essas duas coisas aqui, elas caminham relativamente juntas. Ou seja, a gente vai buscando a Deus
E quando a gente vê a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o Senhor revela isso para nós, a gente fala, meu Deus. Ao mesmo tempo que brilha a luz do Senhor, brilha a luz sobre nós, a gente fala, cara, eu estou muito mal. Mal assim, né? Eu sou um pecador miserável. É interessante ver isso na vida de Paulo. Paulo, ele começa, você sempre lembra isso, né? Ele começa a jornada dele falando, eu, o menor dos apóstolos. Aí, poxa, legal, o cara olhou para os apóstolos e falou, pô, é o menor dos apóstolos. Depois ele começa a caminhada com Deus, né? Vai conhecendo um pouco da santidade de Deus e da pecaminosidade dele e fala, eu, o pior de todos os santos. Pô, já está melhor que a gente. A gente fala assim, eu sou mais ou menos, eu sou melhor que uns, a gente fica se comparando, né? Eu estou ali na média, vai. Se tiver a prova, eu passo. Mas Paulo, eu sou o pior dos santos. Aí depois, brilhou mais luz sobre ele, o que é que ele fala? Eu, Paulo, conheceu mais Deus, olhou mais para ele, o pior de todos os pecadores. A pergunta é, Paulo pecava mais do que eu e você? O que você acha? Não, com certeza não. Mas a percepção dele, da falência moral dele, da grandeza de Deus, era tão grande que o olhar dele para ele mesmo em relação aos outros era eu, o pior de todos os pecadores. Então, queridos, o pecado, ele rompeu, ele destruiu, ele mancha a nossa vida pessoal com Deus, a nossa vida interior e o nosso relacionamento. Mas, agora o mais positivo. Mas, apesar da realidade nua e crua, desta realidade, de que Deus tem um propósito para nós de relacionamento, de vida em abundância, apesar do pecado, na plenitude dos tempos, no momento certo, Deus manda Jesus. Deus manda Jesus. Queridos, esse homem que tinha sido prometido lá em Adão. Adão, quando peca, ele fala, Deus dá a maldição, olha, você vai ter que trabalhar, a terra vai ser maldita por causa de você, Eva vai acontecer isso e isso, mas falou para a mulher, mas o seu descendente, ele vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai pisar o calcanhar, mas o seu descendente vai pisar a cabeça da serpente. Esse prometido ali, esse prometido em Abraão, que Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O prometido por Moisés, usando todos aqueles sacrifícios, apontando para o Cordeiro, Jesus. Aquele verbo encarnado, ele cumpriu toda a lei. Aleluia. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, ele teve a vida perfeita e irrepreensível. E ele, tipificando o cumprimento de todas as alianças, de Adão, de Abraão, de Moisés, dos profetas, ele cumprindo todas as alianças, toda a realidade espiritual, vem Jesus. Você sabe que Jesus sangrou antes da cruz, né? Está escrito na Bíblia, alguém lembra? Alguém lembra? Jesus foi circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque ele também cumpriu uma aliança. Ele estava dentro do pacto do povo de Israel. Queridos, Deus não faz nada fora de aliança. A história da palavra é a história de pactos
que Deus tem a nosso respeito. E Jesus cumpriu. Até nisso, ele foi o judeu que cumpriu, filho de Abraão. Ele é da linhagem de Davi, o filho de Davi, prometido para as nações, para cumprir todos os pactos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Queridos, estávamos mortos em delitos e pecados. Não tem esperança para nós, longe do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para o ministério. O Senhor nos chamou para a reconciliação. Deus nos chama para a reconciliação. Você não sabe grego, nem eu, mas hoje você vai aprender uma palavra e não vai esquecer. Reconciliação. Porque a palavra no grego é katalage. Então você vai lembrar dos laje. Você vai lembrar dos laje e vai lembrar reconciliação. Katalage. Catuslage. Queridos, Efésios 2:12 diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperanças e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, nós, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Ouvi um aleluiazinho aí. Aleluia. Não, um aleluiazinho infantil. Irmãos, Deus nos chama para um relacionamento profundo com o Senhor. Essa vai ser a sua maior alegria e o seu maior prazer. Nada vai ser mais prazeroso na sua história, porque ela transcende isso aqui. Ela é para o futuro. Deus te chama para ter cura na sua alma, cura nas suas emoções, cura no seu interior, de toda mágoa, de toda angústia, de toda ofensa, de todo peso. Deus te chama para um relacionamento uns com os outros, absolutamente novo, renovado, longe da mentira, da inveja. O Senhor nos chama para renovar nosso posicionamento, a nossa aliança com Ele. Amém, queridos? O que Deus tem para nós em 2023? Queridos, nós somos um povo que vive, que anda, que ama o Senhor e que se relaciona intensamente. Nós, como igreja, podemos falhar uns com os outros. Podemos falar coisas, podemos dizer outras. E pessoas se ferem no caminho. Pessoas se machucam no caminho. Mas o que o Senhor tem para nós é uma restauração das nossas alianças. Amém? O Senhor não nos chama para vivermos vidas individuais. Você não é uma ilha. Você não é sozinho. Você não vive só. Você vive em família, em aliança, uns com os outros. E o que o Senhor busca para a tua vida é restaurar os teus relacionamentos. Primeiro com Ele, porque o pecado
Ficou para trás, queridos. Cantamos aqui. O pecado já não mais poder. Romanos 8 fala que Ele nos deu agora, a partir de agora, poder sobre o pecado. Deus te chama para ter uma vida de cura na sua mente, na sua psique, na sua alma, das suas amarras, das suas amarguras, da sua falta de perdão. Mas isso, queridos, tudo possível por causa daquele que veio, Jesus, o Cordeiro de Deus. João Batista olhou e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos partir o pão, nós vamos tomar do vinho. Esse pacto, essa aliança real que nós temos aqui com o Senhor, que nos lavou, que nos tirou do império das trevas. Queridos, há poder no sangue de Jesus para curar as suas mazelas. Há poder na obra do Senhor para curar os seus relacionamentos debaixo de uma nova aliança no sangue do Senhor. E como que é feito isso? Através do Evangelho. Sabe como? Entrando de cabeça nisso e falando: eu errei, eu pequei, eu reconheço o pecado na minha vida, mas eu me lanço aos teus pés, Senhor. Reconhecer que machucou o outro, reconhecer que foi errado no outro, e falou: eu reconheço, mas eu me lanço no sangue do Cordeiro, porque em mim mesmo não tem poder para isso, mas em Cristo, eu sou nova criatura e eu me reconcilio com os meus irmãos, eu me reconcilio com a igreja, eu me reconcilio com a liderança, eu me reconcilio com pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. Há poder no Evangelho de Jesus para curar todos os relacionamentos, irmãos, e nos fazer andar em vitória para a glória de Jesus em 2023. Amém? Aliançados uns com os outros, em paz com Deus, com o Criador, apesar dos pesares, apesar do pecado, eu avanço, eu glorifico o Cordeiro, o vencedor. Amém, queridos? Vamos partir o pão, vamos nos fazer uma festa diante do Senhor, mas se agora, nesse momento, encha o seu coração de fé, fé nessa palavra, que Jesus é o Cordeiro que veio, Ele mesmo falou, Ele falou, este é o sangue derramado em favor de vocês. Creiam nessa palavra, que ao tomarmos esse pão, ao nos colocarmos diante do Senhor, tomarmos o vinho, ao nos achegarmos ao Senhor, o perdão dEle, a reconciliação dEle, a nova vida dEle, um novo viver, um novo poder espiritual, uma nova atitude, um novo coração. O texto que eu gosto muito está em Jeremias 32, olha como que é a aliança. Nós cantamos essa música, né? Tu não me deixarás jamais. Jeremias 32, 40 diz assim: que eu farei com vocês uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem. E depois ele fala assim: para que vocês jamais se desviem de mim. Aleluia! Ezequiel 11, no versículo 19, diz que Deus nos dá um novo coração e um novo espírito para vivermos em aliança com o Senhor. Para encerrar, eu li uma história, estou lendo as coisas que eu invento, né? Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV. E ele tem vários relatos dos apóstolos, alguns não tem muita base histórica, mas ele conta a história de João, que tinha
ido a uma determinada comunidade, provavelmente Éfeso, e tinha ordenado um discípulo por uma obra, determinada obra, não cita ali se era o presbitério ou alguma coisa. E aí ordenou e tal, a vida seguiu. Ele foi exilado em Pátimos, na perseguição da igreja, e ficou lá não sei quanto tempo. João ficou, mas a tradição histórica diz que ele sai da ilha de Pátimos vivo e volta. E quando ele volta a Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele pergunta: cadê meu querido amigo tal? E esse cara tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ele tinha virado um bandido e se juntou num bando de bandidos ali daquele período, naquela coisa da Ásia Menor. Era um bandido mesmo, uma gangue de bandidos. E o apóstolo João falou: não, ele não vai ser bandido, não. E o relato bíblico é que ele já tinha para lá de 80, 90 anos. Bíblico não, né? O relato histórico de João. Ele era um velhinho, um ancião. E ele vai atrás do cara. Aí chega lá, quando chega perto do bando, o bando já vai, pega ele, já aprisiona, amarra João. Ele falou: eu quero falar com o chefe de vocês. E o chefe era o rapaz. Ele já olha para João, já abaixa a cabeça e fala assim: meu Deus, o que esse velhinho está fazendo aqui? E o velho chega lá, abraça ele, se ajoelha e fala assim: eu morro, mas você volta comigo, porque você é um discípulo do Senhor. E ele tanto exortou naquela unção ali do apóstolo João, que imagina a unção do João, né, meu amigo? Abraçando, e aquele homem não teve jeito, em lágrimas, em pranto, ele abandona aquela vida e fala assim: eu não sei como eu vou conseguir voltar. A minha história está toda marcada. Ele fala: você vai, eu vou te ajudar. E aí o relato que ele volta para a comunidade em Éfeso, e João continua supervisionando e ajudando a igreja a liberar perdão, porque ele não virou bandido de uma hora para outra, ele foi cometendo um monte de confusão. Além de nós sermos reconciliados, queridos, o Senhor nos dá o ministério da reconciliação. E eu encerro mesmo, nesse momento para a gente cear, queridos, assim como o Senhor, assim como João, assim como outros na história, assim como Jesus, né, que desce do céu, abandona a riqueza, abandona a sua glória, vem em busca da ovelha perdida. Vamos encher nosso coração, irmãos, de um desejo do ministério da reconciliação uns para os outros. Seja seu irmão de fora, que você profetiza e fala: esse vai ser um irmão. Seja um irmão de dentro, um irmão perdido, uma ovelha desgarrada. Eu lembro uma última história, eu lembro de um irmão entre nós, não vou citar nome, também se desviou dos caminhos do Senhor. E entrou numa roubada, entrou numa situação praticamente de família desfeita, e a vida ia ser ladeira abaixo. E um irmãozinho pegava o telefone e sempre: querido, como é que você está? Puxa. E depois esse irmão me contando, toda vez que eu olhava aquele telefone, era ele, eu falava: puxa, lá vem esse cara. E ele liberava a palavra: você vai voltar para o Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor. E chegou a hora que o irmão já falava no pecado: não quero nem atender, mas não adiantava, ele ficava orando pelo outro. Ele ficava botando brasa viva, orando. E para a glória do Senhor, Deus restaurou. Eu falei agora: eu passo pelo cara, ó. O cara merece, porque ele é um ministro
da reconciliação, né? Expressou o caráter do Senhor, dessa aliança de relacionamento uns com os outros. Então, queridos,